Então vamos lá. Nós tivemos um problema aqui na conexão. Vamos voltar à nossa live. Só aguardar o professor Nicolite para voltar, que eu acho que caiu aqui. Daí a gente já retoma. Vamos ver se dá certo agora para a gente retomar com o professor Nicolite. Vou só aguardar ele entrar na nossa live. Nós estávamos falando que o tema dessa live de hoje é justamente a questão do direito ao silêncio e do interrogatório, né? Então, nós vamos discutir hoje com o professor André Nicoliti esse tema que é tão caro ao processo penal. Só aguardar ele aqui para a gente já começar. O professor André Nicoliti é doutor pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito e autor de inúmeras obras, né? E vai fazer parte do nosso corpo docente da pós-graduação em processo penal. Vamos ver, o Nicolite já está entrando, ver se a gente consegue agora restabelecer aqui a nossa live. Pois é, tinha caído. Pois é. Eu fiquei na dúvida se eu ou você que tínhamos travado. Será que foi problema na sua ou na minha? Pois é, não sei. Aqui tá bem ruim, na verdade. Aqui a internet hoje tá um caos. Acabou a luz, então tá muito complicado, né? Mas vamos tentar. A gente Vamos não tentar. desiste nunca, né? Então, Antes, como eu já tinha apresentado, o professor Nicoliti é doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, professor da Universidade Federal Fluminense, juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e autor de inúmeras obras, né? Nicoliti, a palavra é tua. obrigado, querido. Eu estava aqui me preparando antes da live, pensando nesses problemas da internet, né? E se vai funcionar bem e tal, porque hoje eu estou num local também diferente do que eu costumo estar e vai ser a primeira live que eu vou fazer daqui e não sei como que a internet vai reagir. Mas eu penso que também no mundo físico e virtual temos também esses intempéries, né? Na minha cidade, quando chove muito, às vezes é impossível chegar ao campus da universidade para lecionar, porque as ruas ficam alagadas, o Rio de Janeiro, Niterói não foge à regra, fica às vezes tomado de água. Então, a vida é feita de pedras no caminho, né? E Faz vamos parte. tocar o barco. Entrando na questão do direito ao silêncio, né? De fato, é realmente um tema extremamente relevante, primeiramente porque ele representa muito mais do que está no texto constitucional, a simples ideia de que o preso, né, o acusado, enfim, de modo em geral, tem direito ao silêncio. O Supremo Tribunal Federal é categórico em dizer que, na verdade, o texto constitucional expressa uma vedação à autoincriminação coercitiva, né? E o Supremo sinaliza para isso através de inúmeros julgados que vedam a exigência de colaboração do indivíduo para testes de alcoolemia, como bafômetro, exame de sangue, fornecimento de amostras biológicas, né? Sobre isso, aproveito até para convidar todos para assistirem lá no meu canal. Eu tenho um vídeo que trata exatamente do Nemoteneto, ou CBTEGERE, relacionado ao princípio da dignidade humana e das intervenções corporais, que é um tema caro, já que fez parte da minha pesquisa de doutorado. Então, o Supremo deixa isso claro, ou seja, o indivíduo não é obrigado a colaborar com a investigação, com a produção de prova, né? Ele não é obrigado a fornecer amostras grafotécnicas, né, para comparar as escritas, amostras vocais para comparação com escutas telefônicas, etc.
amostras biológicas, bafômetro, etc. Ou seja, existe toda uma proteção e isso decorre do direito à não autoincriminação coercitiva ou o chamado nemotemento ou sedetério. E o direito ao silêncio é um dos aspectos ligados a esse direito e que se vincula muito também aos atos, tanto de investigação quanto os atos de instrução processual, precisamente no que diz respeito ao interrogatório do indiciado ou do acusado, como veremos em breve. A questão da autoincriminação no direito brasileiro e, de forma geral, no mundo, né, está afeto à própria ideia de process of law, né, de ampla defesa e etc. Né? Todos nós, seres humanos e até os animais irracionais, são dotados de instintos de defesa. É como se a natureza nos dotasse de um direito de defesa. O morcego tem lá os seus radares, a cobra tem a peçonha, a aranha igualmente, enfim, mecanismos de proteção, né? De modo que não seria diferente do homem. Então, nós temos o direito de exercer amplamente a nossa defesa, no seu aspecto autodefesa, e isso a gente pode fazer de várias maneiras, ou seja, calando, falando, mentindo, não é? Eu costumo brincar com os meus alunos, Leonardo, dizendo o seguinte: quem aqui na minha turma, eu falo sempre, já mentiu? Né? Quem aqui, ou eu até às vezes brinco, quem aqui nunca mentiu? Eu poderia fazer essa pergunta para quem está nos assistindo agora nessa live. Quem que está nos assistindo aqui nunca pregou uma mentira? Né? Se alguém disser que nunca pregou, ao menos nesse instante estaria mentindo. Né? Então, eu em seguida pergunto, quem aqui já esteve numa situação tão grave, tão preocupante, tão tortuosa, como a de ser acusado em um processo penal? E aí, raramente tem alguém que levante a mão e diz que esteve em situação semelhante. E aí eu digo, se vocês que nunca tiveram numa situação como a de réu, já mentiram em circunstâncias diversas, imagine o que seria exigir de alguém que esteja numa situação tão complicada como a de um réu no processo penal, que não tivesse o direito de ficar calado, de até mesmo mentir, ou seja, como formas de exercer a sua defesa. Então, o direito à não autoincriminação é exatamente um aspecto do direito à ampla defesa. Qualquer limitação desse dispositivo importa em uma limitação do próprio direito de defesa e, consequentemente, do devido processo, porque não existe devido processo sem que haja o respeito ao exercício do direito de defesa. Então, isso tudo está relacionado, e eu costumo lembrar sempre que um dos componentes da dignidade humana, né, dentro da teoria dos 5 componentes, é exatamente a ideia do devido processo, do respeito à autonomia do indivíduo. Então, se você não tem devido processo, porque o procedimento eleito, os atos coordenados não asseguram o exercício da ampla defesa, e ampla defesa significa inseparavelmente defesa técnica e autodefesa. Se você mitiga isso, você mitiga o devido processo. Se você mitiga o devido processo, você atinge um dos componentes, o quarto componente, para ser preciso, ao pouco, colocar no tilho, né? O quarto componente da dignidade está sendo violado. Então, isso é como se fosse um dominó. Nós temos dignidade, que pressupõe devido processo legal, que pressupõe ampla defesa, que pressupõe autodefesa e defesa técnica, e não existe autodefesa sem o direito de silenciar, de falar, de mentir. Né? Enfim, essa é mais ou menos, digamos, o quadro geral da questão, e eu acho que há agora delineamentos importantes atinentes ao interrogatório e aos outros atos do processo e da investigação, porque isso também não diz respeito só ao ato de instrução, mas
o interrogatório judicial se aplica, né, as regras dele se aplicam essas regras ao interrogatório policial, que a gente chama, né? Lá, tecnicamente, não se fala em interrogatório, seria oitiva do indiciado, mas nada mais é, né? Não importa o nome que se dê, também um interrogatório, né? O que a gente chama de interrogatório em sede policial. Essa questão é importante, né, que você levanta, porque, na verdade, a inexigibilidade de autoincriminação, ela está prevista na Constituição, e essa é uma discussão a respeito da fonte normativa que alguns levantam, né, algumas pessoas que se insurgem quanto aos limites da inexigibilidade de autoincriminação, dizem que não estaria expresso na Constituição, mas a Constituição, lá no artigo 5º, salvo engano, acho que 63, fala de maneira categórica, entre os direitos e garantias fundamentais, do direito ao silêncio. E o próprio STF tem inúmeros julgados afirmando que deve-se conferir uma interpretação extensiva a esse direito e garantia fundamental, que ele não se limita a um aspecto única e exclusivamente de manter-se calado, né? Que há, aliás, esse dispositivo ele é repetido, a gente pode encontrar ele em várias constituições na América Latina, na Europa, mas não precisamos ir muito longe, na América Latina. A própria Constituição argentina traz um dispositivo muito semelhante à da Constituição brasileira, né? E daí tem um outro aspecto que você trabalha bastante, que são os diplomas internacionais, né? Os tratados e convenções internacionais, especialmente de direitos humanos, e o Brasil é signatário de vários tratados que dizem respeito a essa matéria, só para citar a Convenção Americana de Direitos Humanos, já traz uma disciplina um pouco mais precisa dessa garantia fundamental, né, e que deve ser observada, né? O Supremo, em vários julgados também, conjuga esses dois critérios, tanto uma fonte constitucional quanto uma fonte convencional, para que isso se aplique, né, no nosso sistema de justiça criminal, né? E eu estava me lembrando de um julgado, quando você falou, quando você deu esse título à live, eu estava me lembrando de um julgado do ano passado, que era uma reclamação, agora eu não vou saber o número, mas era da segunda turma do STF, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e que era um caso muito interessante, uma operação da Polícia Federal, em que o Supremo analisou o que ele chamou de uma entrevista sob um interrogatório forçado. Era um mandado de busca e apreensão que os policiais federais, durante o cumprimento desse mandado de busca e apreensão, entrevistaram o suspeito, né, que era, no fundo, destinatário daquela diligência, alvo daquela medida, e formalizaram, inclusive, essa entrevista, e juntaram nos autos, né? O ministro Gilmar Mendes, isso chega ao Supremo, e o ministro Gilmar Mendes, inclusive aplicando vários julgados da Suprema Corte norte-americana, o ministro Gilmar Mendes diz que isso não seria válido, que, na verdade, essa entrevista forçada ela não seria admitida porque ela violaria o nemo tenetur, na dimensão em que o sujeito não poderia ter acesso a um advogado, ou naquele momento não teve acesso a um advogado, e ele não foi advertido de todas as garantias necessárias. E daí o Supremo levanta outras questões, inclusive a partir daquele caso Miranda, que todo mundo conhece, que estabelece algumas limitações ao interrogatório policial em sede de medidas constritivas da liberdade ou em ambientes que sejam ambientes bastante intimidatórios, né? Então, veja, é isso que você coloca, né? A dimensão que essa discussão, que essa garantia, ela pode tomar no direito brasileiro, né? Então, acho que isso é bastante importante, né? Isso que você está me falando me fez lembrar de um caso que eu julguei. Eu julguei vários casos envolvendo o direito ao silêncio.
E eu confesso que quando a gente deu esse título, eu foquei mais na questão do interrogatório judicial e do interrogatório policial, até porque está em evidência nas redes sociais algumas discussões sobre forma de conduzir esses interrogatórios, mas agora a sua provocação me força a tocar nesse caso que eu julguei, que é muito interessante. Muita gente acha que esse princípio vincula tão somente o juiz e o delegado, porque o CPP estabelece isso. Mas muito pelo contrário, né? Lá na Constituição ele começa, quem tem direito é o preso. Ou seja, então, aquela pessoa detida de, por qualquer modo, abordado, suspeito, durante a operação ostensiva, por exemplo, da Polícia Militar, ele já possui o direito ao silêncio. Certa feita eu julguei um fato que era muito interessante. O indivíduo estava numa comunidade, né? Estava na periferia, obviamente, isso não acontece no Leblon, mas ele estava... Opa, será que travou de novo? Meu Deus. Não, voltou. O indivíduo estava na periferia, viu um carro da polícia militar, se assustou com aquilo, deu uma caminhada um pouco, né, mais apressada, sei lá. Acho absolutamente normal a gente se assustar, às vezes, em determinados lugares com a presença da polícia militar, porque eu, por exemplo, por ser negro e gostar de me vestir, às vezes, de modo muito informal, à noite, etc., já fui várias vezes submetido a abordagens truculentas, enfim. Então, eu me assusto, de fato, com, às vezes, a presença policial. Então, esse indivíduo se assustou e aí ele foi parado e abordado, revistado. E nada foi encontrado com ele. Né? Nada. Aí, nos seus bolsos, tinham 2 notas de R$ 20. Aí, segundo o relato policial do delegado, ele diz que sentiu um cheiro de cocaína naquela nota. E aí começou a indagar, né, daquele jeito, né, mais delicado para o cara. E aí, dá a planta, dá o serviço, o que está acontecendo? Vai me dizer? Né? Isso não estava nos autos, mas eu já imagino. Vai querer que eu te esculache ou você vai me dar a planta? Deve ter sido isso. Né? Só que ele não está registrado isso. Está registrado que ele é indagado sobre a origem daquele odor, né? Ele confessou que era traficante e disse que na casa dele estava guardado o material entorpecente. E aí ele levou os policiais até a casa e lá indicou onde estava uma pequena quantidade de drogas atrás de um armário. Ali tinha também um produto de receptação. Foi preso em flagrante, enfim. E aí isso chegou para mim. E eu rejeitei a denúncia exatamente com base em quê? Eu sempre discuto isso com meus alunos. Os alunos falam, lógico que ele não falou de graça, ele deve ter tomado umas pancadas, deve ter sido torturado para dizer onde estava, porque ninguém que não é encontrado com nada vai dizer, a droga não está comigo, mas eu vou te levar. E eu já vi vários casos, já julguei vários casos assim, que o indivíduo era revistado, nada era encontrado com ele, e do nada ele resolvia falar para o policial militar. Só que o curioso é que, neste caso e em tantos outros casos, quando ele foi levado à delegacia, ou seja, saiu da comunidade, chegou a uma delegacia e o delegado, ao presenciar o ato e presidir o ato, assegurou a ele o direito ao silêncio. E aí ele disse que iria se manter em silêncio. Por que lá na favela ele colaborou tão voluntariamente, disse tudo, e diante do delegado na delegacia ele já não quis mais falar ou confessar nada? Esse poder de persuasão que às vezes os policiais militares na comunidade têm e que nós, nos nossos recintos formais da delegacia ou do fórum, não temos porque ouvimos o silêncio do acusado ou do indiciado. Isso já é um motivo de se imaginar. E aí, mas não dá para eu dizer, olha, ele foi torturado, ele falou por causa daquilo, aquilo não estava evidenciado. E eu rejeitei a denúncia sobre qual argumento? Olha, em momento algum, o indivíduo, antes de perguntar para ele sobre a cocaína que estava fedendo na nota, assegurou a ele o direito, informou a ele sobre o direito de ficar em silêncio. Então, se aquela confissão existiu e não foi precedida de uma informação de que ele não precisava falar, ela não é válida. E tudo que deriva dela é inválido. E alguém me pergunta, poxa, professor, mas o senhor exige
que a polícia militar, lá na Coruja, na comunidade de São Gonçalo, ao abordar alguém, advirta ele, igual o filme americano, de que ele tem o direito de permanecer em silêncio, eu vou dizer, eu não. Quem exige isso é a Constituição. Porque os direitos fundamentais, na sua eficácia vertical, não vincula só o juiz, não vincula só o delegado, vincula todos os agentes, não é? Então, não seria razoável que o juiz tivesse essa limitação, o delegado essa limitação, e o PM pudesse tudo. E que tudo aquilo fosse válido. Então, há de se ter uma cultura de que o PM não pode, deliberadamente, fazer essas entrevistas informais e aquilo ser tido. Né? E quem deve, primeiramente, filtrar isso é o delegado de polícia no flagrante. Né? Em outros países, há uma discussão mais precisa sobre a necessidade de formalização dessas entrevistas, tipo o consentimento para entrar na residência. Isso tem que ser formal, né? Ele deixou entrar. Deixou em quais condições, né? Isso tudo tem que ser elemento de registro mais fidedigno para que possa ter validade, né? Então, esse ponto que você tocou é importante, né? Temos autores como Binder, que discutem isso na Argentina, em outros lugares, etc. Muita gente, vários colegas passando aí na live, né? O Leonardo Costa de Paula, o Álvaro, defensor público no Rio Grande do Sul, e o Álvaro pergunta, nesse caso, qual foi a posição do TJ, se você se recorda, se isso foi ao TJ e qual foi a manifestação do TJ. Esse caso particularmente eu não me recordo, vou até depois conferir em que pé deu. Teve há muitos anos atrás, foi muito interessante, que foi um suposto consentimento para ingresso em domicílio, isso em Arraial do Cabo, na época, que eu julguei, e aí eu rejeitei a denúncia, houve recurso, e houve um parecer do Procurador de Justiça até então, o professor Afrânio Silva Jardim, fez um parecer para manutenção da minha sentença, arguindo que aquilo era uma violação ao devido processo. E a Câmara, na época, modificou, anulou a sentença e mandou prosseguir. O parecer do Afrânio virou um grande artigo, né, que eu cito até hoje, é um estudo primordial, onde ele explica, né, a diferença de flagrante próprio e impróprio para efeitos de autorização no ingresso ao domicílio. É fantástico esse artigo dele. E depois eu tive outros casos que foram mantidas, né? Eu tive um interessante que o policial pegava o telefone do indivíduo e se passava por ele, né? O cara ligava para pedir a droga, ele não tinha nada sobre... Era uma pequena quantidade, então era uso, o cara, não, isso é para o meu uso. Tocou o telefone do cara e falou, Dunguinha, eu quero uma peteca de 40. Aí o policial, pois não, onde você está? Né? Se passando pelo tal Dunguinha. E aí localizaram a testemunha e essa, então, passava a ser a grande prova da traficância. E aí eu absolvi, alegando que era uma prova enganosa, né? E o tribunal manteve. O interessante disso que você falou, dessas entrevistas informais, que isso está na linha de uma jurisprudência antiga do Supremo, que veda os chamados interrogatórios subreptícios e as provas enganosas, que no direito português é muito melhor regido, né? Não basta só não violar o direito ao silêncio, mas você não pode usar mecanismos enganosos, tipo, você pode doar o sangue para a gente comparar? Não, tá. Então, bebe uma água aqui, fuma um cigarro, e aí você subtrai do indivíduo, de modo oblíquo, aquilo que ele não quer te dar em mente, né? Então, tudo isso também significa lesões aos direitos fundamentais, ilicitudes que devem ser evitadas e corrigidas. Agora, você estava falando dessas situações, eu me lembrei de um outro caso, que é um caso que aconteceu aqui em Santa Catarina e que chegou até o STJ. O que aconteceu, em síntese, foi o seguinte, o sujeito foi conduzido a uma central de polícia,
a uma delegacia e foi lavrado um auto de prisão em flagrante. No momento em que ele foi ouvido nesse auto de prisão em flagrante, ele disse que gostaria de permanecer em silêncio e foi consignado formalmente que ele permanecia em silêncio, e é isso que ficou registrado naquele auto, formalmente, o direito ao silêncio dele. Daí os policiais se viram para ele e passam a conversar com esse sujeito e daí eu imagino, né, não está expresso isso no julgado, mas eu imagino que tenham dito, olha, você já ficou em silêncio, então diz aí o que realmente aconteceu, conta aí pra gente, né? Daí o cara, provavelmente, num primeiro momento, deva ter se negado, eles disseram, não, mas você já ficou em silêncio, então conta aí o que aconteceu. E o sujeito conta, e os policiais gravam essa conversa, ele confessando a prática do crime para esses policiais, juntam esse CD no auto de prisão em flagrante, o juiz de primeiro grau homologa o flagrante com o CDzinho, o juiz da comarca recebe a denúncia do MP com o CD, condena, o TJ de Santa Catarina confirma a condenação, chega no STJ, o STJ diz mais ou menos o seguinte, olha, vocês estão de brincation with me, né? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Isso daqui não vale. E é um caso bastante interessante no STJ, eu também não me recordo, até o Álvaro pediu o número da reclamação anterior, eu posso procurar, mas de cabeça eu não me recordo. E esse HC, o STJ diz, olha, o que houve aqui foi um estelionato. Vocês disseram para esse sujeito que garantiam o direito ao silêncio, consignaram isso, formalizaram esse direito ao silêncio, mas, por um mecanismo subreptício, vocês obtiveram dele, fraudulentamente, sem que ele fosse cientificado, né, do seu direito a não produzir prova contra si, vocês obtiveram dele uma informação que não pode ser admitida no processo. Então, isso deve ser considerado inválido, tudo que decorre desse elemento, e vejam, no fundo, o que sobra nesse caso, mandou retornar à primeira instância para que o Ministério Público analisasse se havia viabilidade de manter uma acusação naquele caso concreto, né? Então, essa situação, normalmente, que esse tipo de discussão um pouco mais aprofundada em termos de direitos e garantias fundamentais acaba ocorrendo com raras exceções de juízes de primeiro grau, como você, como Rubens Casara, né? Gente que tem um comprometimento com as garantias, mas isso acaba, como regra, apenas se dando nos tribunais superiores, no STJ e no STF. O grande problema é que nem todo mundo consegue chegar até o STJ ou até o STF, né? Porque nós sabemos, né, do custo que isso envolve, né? Se você não tiver uma defensoria pública, e a defensoria pública tem uma demanda muito grande, nem sempre consegue levar essas causas até o STJ ou até o STF, e fora, né, os requisitos para a admissibilidade, né, dessas questões que são cada vez mais exigentes, para dizer o mínimo, né? Então, o grosso do sistema de justiça criminal não tem acesso a esse controle de constitucionalidade, né? Mas isso que você está falando é um absurdo, um duplo absurdo, né? Sobre vários aspectos. O primeiro absurdo é do ponto de vista individual, ou seja, que uma conduta como essa lesa direitos fundamentais de um sujeito, o José ou a Maria, né? Isso por si só já é nefasto. O segundo problema, o segundo estelionato, a segunda lesão que se faz é o sistema de justiça. Porque você imagina que a gente tem que levar uma discussão banal e evidente como essa ao Superior Tribunal para que isso seja corrigido. Isso é um verdadeiro absurdo. Porque qualquer pessoa com 3 neurônios e que não seja um pervertido, um marginal, porque para mim isso é um ato de marginalidade. Porque quando você age, o que é ser marginal? Agir à margem da lei. Bom, se a lei diz que o cara tem o direito ao silêncio, você não pode violar esse direito, se você, à margem do que determina a lei, por via oblíqua, colhe dele algo para usar na investigação para
depor, para prendê-lo, para denunciá-lo, para condená-lo. Isso é um agir marginal do Estado, que é mais... Porque o bandido não ganha para ser marginal à lei, né? Agora, um agente do Estado, seja ele policial, juiz, promotor, etc., quando usa o instrumento, o processo, o inquérito, a sua função para driblar a lei, para andar à margem da lei, é muito pior, porque ele é um marginal financiado pelo dinheiro público. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso entope o STJ, entope o STF, que tem que decidir se por uma garrafa de pinga é insignificante ou insignificante, que tem que decidir se é válido o ato do juiz, que resolve ouvir primeiro as testemunhas, perguntar primeiro antes das partes. Poxa, o artigo 212 foi mudado para estabelecer essa ordem. Por que o juiz acha que não tem que cumprir a lei? Então, ele não cumpre o 212 do CPP e quer que o favelado ou o empresário cumpram respectivamente, né, o 157 do CP ou o 317 do CP. É isso? Você que é bom de código, parte especial para capturar a gente, não é? A concussão lá, o 312, né? O peculato, não é isso? Enfim, se você não é capaz de cumprir algo simples, que é o 212 do CPP, como é que você que o cara pobre lá, né, da cachaça, cumpre o 155 e não furte uma garrafa de pinga? Isso não tem o menor sentido, porque ilegalidade é sempre ilegalidade, né? É sempre ilegalidade. Então, isso que você está denunciando é de uma gravidade enorme. Como é que a pessoa, que é um agente do Estado, gasta tempo, dinheiro do contribuinte fazendo uma besteira dessa? E depois, porra, ter que levar isso para os tribunais superiores. Isso é algo de... As pessoas, às vezes, quando querem realizar maldade, não percebem... Eu falei isso numa live que eu fiz sobre o DNA da Justiça, que a gente está fazendo uma série de lives sobre isso. Amanhã teremos uma com o Gustavo Brito, sobre reconhecimento, que é um tema de importância. Você que é delegado sabe disso. Isso é nevrálgico hoje. Então, o que a gente vê? Quando alguém chega, como nesses casos reais, e coloca alguém lá da morte numa prisão perpétua durante 30 anos por um homicídio ou um estupro, ele só teve uma linha investigatória e jamais olhou qualquer outra referência, não fez uma investigação séria, você tem aí dois problemas. O primeiro, você frustra a liberdade de alguém, você frustra a vítima, porque aquele que cometeu o verdadeiro crime está ali até hoje solto, se não cometendo outros. Se não cometendo outros. Então, as pessoas não conseguem perceber que quando elas vão... elas geram muito prejuízo. De todas as ordens, prender um inocente, deixar um culpado solto, anular um processo. Por exemplo, aquela sede que se tem no dolo eventual, né? Pô, é um negócio que é evidentemente culpa consciente. Aí você insiste numa tese infundada de dolo eventual porque você quer ser mal, mais rigoroso. Aí discute esse ano, chega lá nas instâncias superiores. Pô, isso não é dolo eventual, isso é culpa consciente, está prescrito. Isso sim gera impunidade. Uma vez eu julguei um negócio que era claramente uma tentativa de estupro. E aí denunciaram por atentado violento ao pudor consumado. Na época, eram os dois tipos penais separados. Chegou no fim da instrução, atentado violento ao pudor consumado. Era estupro tentado. Quer dizer, anos e anos, e aquela resposta penal não veio, porque se queria dar uma resposta mais severa. Então, tem que ser responsabilidade com a legalidade, né? Mas eu não queria fugir de um aspecto que eu acho central na nossa questão sobre o interrogatório, que todas essas questões apresentam sutilezas, né? Muitas sutilezas. A sutileza que tem aparecido muito à tona agora é a questão
dos limites do direito ao silêncio. Direito ao silêncio não é tudo ou nada, né? Direito ao silêncio significa que você pode responder perguntas e silenciar sobre algumas. Então, você quer falar? São verdadeiros fatos narrados? Quer responder? Vou responder. São verdadeiros fatos narrados? Não, não são verdadeiros. O que aconteceu? Aconteceu isso assim. Mas isso assim. O que você fez? Essa pergunta eu não quero responder, excelência. É o direito dele. Então, ele pode responder todas as perguntas, pode não responder nenhuma e ficar em silêncio absoluto, como ele pode responder partes das perguntas do juiz, como ele pode, o meu defensor público, que atuava comigo na violência doméstica, ele tinha por hábito, deixava as perguntas do juiz, os réus dele sempre respondiam. Aí, quando o promotor ia perguntar, ele falou, não, as perguntas do MP, meu cliente não vai responder, meu assistido não vai responder. Aí o promotor ficava meio assim, aí eu, direito ao silêncio, né? Gerava aquele clima, né? Quando tinha um promotor novo que não conhecia a mãe dele, ele era hábil nisso, né? Então, ele tinha por hábito que o cara respondia as perguntas do juiz e não as do MP. Talvez porque conhecesse a forma de eu conduzir o interrogatório, mas talvez com outro juiz ele falasse, não vai responder pergunta alguma, silêncio total. Como até mesmo comigo, às vezes ele falava, excelência, vai ficar em silêncio. Ele nem vai falar. Isso é uma avaliação da defesa. Não cabe o juiz falar, não, se não responder as minhas, não vai responder. Se não responder todas, não vai responder nenhuma. Ou, se não responder as minhas, não vai ser perguntado por outras partes. Não existe isso. Se a defesa achar que deve responder só do Ministério Público, é um direito da defesa. Responder só as do juiz, direito da defesa. Parte das perguntas de quem quer que seja. E se ele não quiser responder ao juiz, não quiser responder ao Ministério Público, quiser responder às perguntas da defesa, os chamados esclarecimentos. Tem gente que, não sei de onde tira isso, que os esclarecimentos são sobre as perguntas das partes. Não, os esclarecimentos são sobre os fatos. Tem algum esclarecimento, depois de tudo que foi ouvido aqui, que o senhor queira dar sobre esses fatos? Ou há algo que o senhor deseja falar em seu favor? Isso é ato de defesa, de autodefesa. Se o juiz nega isso, ele nega o direito à ampla defesa. Isso é um absurdo. Não sei de onde as pessoas tiram isso. E qual o desejo perverso que eles têm de fazer isso. Quer meter 10 anos, 30 anos, 5 anos em alguém? Faça isso direito, respeitando o devido processo. Apurou a culpa com o devido processo, está lá as balizas penais, aplica e está ok. Agora, você já tem o poder de aplicar a pena e quer fazer isso caminhando por vias oblíquas, não tem o menor sentido. E um outro aspecto também que não tinha menor sentido, que virou moda depois da atuação do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, foi o problema da consignar pergunta não respondida. Uma perda de tempo, uma coisa absolutamente sem sentido. Você fala, vou ficar em silêncio. Ok, mas eu vou fazer as perguntas para ficarem consignadas. Para quê? Aquilo vai formar a convicção de alguém? Isso não faz o menor sentido, isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é uma ilegalidade que muitos magistrados andam repetindo depois da invenção do ex-ministro Moro, né? Do ex-ministro Moro. Que, aliás, é das suas bandas aí, não, você é de Santa Catarina, é perto, né? Mas aí eu estava vendo aí uma polêmica agora, um negócio de artigo, né, que eles escreveram aí, mas foi uma universidade aí perto, né, que publicou. Não foi Curitiba. Foi em Curitiba. Foi em Curitiba. Mas publicou, mas despublicou, é isso? Não sei. Não sei. Despublicou. Mas essas questões que você levanta, Nicolite, são muito importantes, né? Primeiro aspecto, pouco importa o nome que se dê ao ato, né? É claro que no processo, esses nomes eles são muito mais definidos, mas na investigação, isso nem sempre, essa forma, ou pelo menos essa nomenclatura do ato, nem sempre ela está correspondendo com o conteúdo, né? E isso é um problema muito sério. Você chamar o sujeito, intimar o sujeito em uma investigação criminal,
e afirmar que ele vai ser ouvido na qualidade de testemunha, mas formular perguntas incriminatórias, isso a gente vê na fase de investigação policial e também, né, há algum tempo atrás era muito recorrente nas comissões parlamentares de inquérito, né? É claro que isso não faz o menor sentido o nome que você está dando àquele ato. O que vale é o conteúdo do ato. Toda e qualquer pergunta, e daí o aspecto seletivo também do direito ao silêncio. Se isso é um direito que decorre da inexigibilidade de autoincriminação, eu exerço esse direito quando eu acho oportuno. E não o exerço quando, pela minha estratégia, eu considero que não é adequado, né? Agora, os órgãos do Estado, e daí é uma equivocada compreensão sobre as funções e os papéis desempenhados por cada um, né? O investigado e o acusado, ele não tem nenhum dever de colaboração com o sistema de justiça criminal, né? É a polícia e é o Ministério Público que tem uma função, um encargo de promover a construção de um caso penal, né? E de viabilizar e sustentar aquele caso penal e, em termos processuais, arcando com toda a exigência de um standard probatório rigoroso, né? É claro, se a gente fosse, e a gente não é no Brasil, né? Primeiro que a gente não tem, é claro que os estándares probatórios eles têm problemas, etc., de definição, mas a gente no Brasil a gente não avançou nem sequer em reconhecer a necessidade de estándares probatórios. O que dirá a se discutir o conteúdo de cada um deles, né? É claro que num sistema de justiça criminal que seja rigoroso quanto ao estandarte probatório, o Ministério Público ou a acusação privada, ela tem um ônus probatório que é um ônus probatório elevado, né? E isso nós precisamos reconhecer. Só que isso faz parte de um jogo democrático, isso é uma opção, né, num sistema em que eu prefiro, né, acabar absolvendo ou não responsabilizando pessoas que pudessem ser autores daquele fato do que condenar pessoas que não são autoras daquele determinado crime, né? Então, esse aspecto tem que ser melhor compreendido, até para se criar um ambiente democrático para o exercício da garantia da inexigibilidade de autoincriminação. E como você coloca, essa possibilidade seletiva do uso do direito ao silêncio, né? E já emendando, Nicolite, uma questão em que daí eu gostaria que você comentasse é a valoração do silêncio, né? Porque a gente sabe que nem sempre um raciocínio exposto em uma sentença, ele corresponde àquilo que de fato levou o julgador a tomar aquela decisão, né? A gente sabe que aquela lógica de analisar as hipóteses, depois decidir, ela nem sempre é efetivada na prática. Não raras vezes, a tomada de decisão vem antes e a escolha dos fundamentos para a justificação ou justificativa formal daquela sentença, ela é construída depois, né? Então, como que a gente consegue trabalhar com a valoração desse direito ao silêncio? Ótima pergunta. Antes de entrar nessa questão, eu queria aproveitar um gancho da sutileza que você falou do nome, de onde está, do conteúdo, de ser testemunha. Até no cível isso é importante. Eu, por exemplo, às vezes, quando eu estou acumulando uma vara civil, vou fazer uma instrução, por exemplo, isso é recorrente, em acidente de trânsito com vítima de lesão corporal ou morte, numa ação indenizatória. A empresa de ônibus, não raro, arrola como testemunho o motorista do ônibus que causou o acidente. E aí todo mundo fica muito surpreso, porque quando eles fazem isso, eu chamo o defensor público para conversar antes com o motorista e alerta o motorista no seu depoimento de que ele vai prestar declaração como testemunha, mas que as declarações dele podem ser autoincriminantes e que, por essa razão, ele tem o direito de não responder as minhas perguntas. E aí aquilo numa sala de audiência civil gera um choque. E isso tem uma dupla função. Né? Qual é a dupla função? Quando eu faço essa advertência e ele fala, né,
tudo aquilo que ele falou, se constituir justa causa para a investigação sobre a lesão corporal ou sobre o homicídio culposo, vai poder ser usado. Porque é uma prova, né, constituída licitamente. Então, se, por outro lado, se você não faz essa advertência, tudo aquilo que ele disser sem essa advertência não pode constituir-se em justa causa numa investigação criminal, né? Mas como a gente nunca sabe como será o comportamento das partes relacionadas a esse material, eu, por cautela e por rigor ao direito constitucional que ele tem, eu sempre digo, você vai ser perguntado, você tem o direito constitucional de permanecer. Ele não é indiciado, preso, acusado. Ele está ali como testemunha, né? Então é muito sutil. O direito ao silêncio foi usado para decidir um ponto central da questão das condições coercitivas. Sempre foi um divisor de água na determinação da condução para as CPIs, onde ele não é obrigado a responder perguntas autoincriminatórias, mesmo na condição de testemunha em CPI. Então, o direito ao silêncio parece algo simples, mas ele é como um povo, né? Ele tem vários tentáculos, várias dimensões, e se espraia muito bem. É fundamental termos maior cuidado com esse princípio e justiça seja feita. O Supremo Tribunal tem sido muito cuidadoso com esse princípio, né? É bom destacar. Mas com relação à valoração, né? Eu acho que o grande problema não é nem um problema de valoração, é um problema de fundamentação. É aquilo que você falou, né? Você vai valorar aquilo que interessa, a hipótese acusatória. É impressionante como a gente, às vezes... A versão defensiva foi absolutamente fantasiosa. Às vezes tem 3 testemunhas, 4 que são absolutamente prestaram compromisso, são creditáveis, e você despreza o que elas falaram e se fia, às vezes, no depoimento. Então, o problema não é um problema de valorar o silêncio, porque raramente você vai ver um juiz que vai falar assim, ademais o réu ficou em silêncio, isso já demonstra, é muito batom na cueca, mas ele vai usar outros subterfúgios para também se valer desse silêncio. É óbvio que em determinados momentos o silêncio pode não favorecer por uma estratégia errônea. Você tem uma prova frágil que você poderia apresentar uma contraversão dos fatos que favoreceria um diálogo ali, e às vezes você não oferece, o juiz fica só com uma versão e tem um embasamento ali, ela não foi contrastada, às vezes isso não é bom, né? Eu já vi casos assim na prática. Mas a verdade é que, de qualquer forma, você não pode extrair do silêncio qualquer coisa que sirva de condenação como fundamento de uma decisão condenatória. Ah, ele ficou calado, isso, né? Enfim, não há como. Mas não se recorre muito a esse recurso, né? Os recursos acabam sendo esses que você falou, de selecionar o discurso, as evidências que não há falta muito estudo no sistema de justiça sobre teoria da decisão, sobre juízo, aquilo que Ferrajoli fala, juízo de verificação fática e juízo de verificação jurídica. Teoria da decisão tem que estudar essas duas coisas, como o juiz se relaciona com o direito, como o juiz se relaciona com as provas, quais os princípios, até entre teóricos, né? Há essa confusão, as pessoas discutindo livre convencimento com teoria da interpretação do direito, integralidade de work, e são coisas destinadas a estudos completamente, não completamente, mas em estudos distintos, né? O livre convencimento tem uma história, uma trajetória de evolução da relação do juiz com as provas. Historicamente, ele nunca esteve vinculado à relação do juiz com o direito, de como o juiz interpreta os direitos, né? Então, falta pegar de volta aquelas lições cirúrgicas, simples, né? Simples que eu digo assim, são elevado grau de sofisticação, mas é de uma precisão, é de uma clareza a definição do Ferrajoli sobre juízo de verificação fática
juízo de verificação jurídica, né? Que se você pegar aquilo dali, não vai errar, vai seguir direitinho. E aí vai estudar estándar, vai estudar aspectos importantes da valoração da prova. Né? Os estándares vão mostrar como você tem que trabalhar a análise da hipótese, da contra-hipótese, né? E como aferir, como ponderá-las. Isso, lamentavelmente, é um estudo que no Brasil está muito incipiente ainda. Né? Eu confesso que eu mesmo comecei a tratar desse tema dos estándares de prova lá para a sétima, salvo engano, sétima edição do meu manual. Né? A gente precisa avançar muito, né? Meu amigo, nós estamos chegando ao final aí da nossa live. Só queria, claro, muita gente passou por aí e realizou algumas considerações, mas para pelo menos aproveitar alguns dos questionamentos que foram levantados, a última pergunta que eu vejo aqui, que foi formulada, diz respeito ao direito ao silêncio e a sua análise já na audiência de custódia para eventual relaxamento de uma prisão em flagrante, né? Então, eu deixo essa como última questão e agradeço a tua participação, reforço o convite de todos, que o professor André Nicoliti vai compor a nossa pós de processo penal aqui no SEI, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu convidei, fiz questão de falar com ele, mandar uma mensagem do WhatsApp para que ele pudesse escolher algumas aulas, alguns temas da preferência dele para compor esse curso. Então fica o convite aí a todos para acompanhar essa divulgação que deve se dar em breve. Nicoliti, o que tu pode, para a gente arrematar e considerar essa questão aí que foi levantada pelo colega? A audiência de custódia, né, é uma audiência cujos elementos escolhidos ali sequer podem ser, digamos, conduzidos para o processo. Quando, né, nos permitirem termos efetivamente a separação da audiência, ou melhor, da fase de instrução da fase de garantias, ou seja, através do juízo de garantias, esse vai ser um problema que deliberadamente vai se encerrar, porque não haverá mais comunicação. Hoje ainda tem o risco, né, de o juiz que vai julgar se comunicar com o juízo, com os elementos escolhidos na audiência de custódia. Isso, às vezes, gera um problema até que interfere sobre a estratégia de se valer do direito ao silêncio ou não. Porque uma coisa é você falar para querer ser solto numa prisão processual, outra coisa é você querer falar em função de um julgamento da sua causa. De modo geral, o direito ao silêncio na fase da audiência de custódia, de igual modo, não pode interferir sobre a decisão da prisão, que deve ter sempre como fio condutor os seus pressupostos, necessidade, adequação, proporcionalidade, na verdade, e o perículo, ou seja, o que guia uma decisão sobre prisão é fundamentalmente o perículo, é a necessidade de se manter o indivíduo cautelar e uma necessidade real, não um negócio de ordem pública, essas palavras mais, isso é bruxaria, né? Ordem pública, perículo in mora, prenda-se, isso é bruxaria, isso é medieval, né? Então, a gente tem que ter fundamento sério. Corre o risco desse cara fugir, está ameaçando a testemunha, está destruindo provas. Se não tiver isso, não pode ter preso. A regra constitucional, gostem ou não, é a liberdade, não a prisão. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Agradeço o convite, não só para essa live, como para integrar a pós-graduação, uma honra estar aí do lado de tanta gente ilustre. Convido a todos para visitarem o meu canal no YouTube, estou deixando lá um conteúdo legal. E não percam as nossas lives sobre o DNA da Justiça, assistam essa série que é muito legal. Vai estar aqui comigo o Gustavo Brito, o Valois, o Mateus, o Saulo Matos, que estava aí assistindo. Um beijo também para o meu amigo Marcos Peixoto, um dos maiores juízes desse país, que estava aí prestigiando toda a galera. Só gente de peso. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a cada colega, cada amigo que participou também dessa live. Um grande abraço a todos e boa noite. Vai ficar gravada?
Vai ficar gravado, vamos tentar. Deu tanto problema, mas se Deus quiser, vamos gravar essa live e deixar disponibilizado aí para o pessoal. Tá ótimo, um Tá abraço. certo? Um grande abraço, Nicolite. Valeu mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.